sobre a cosmologia budista, existe até mais de um sistema cosmológico budista. Essa questão da cosmologia surgiu no budismo por uma questão, acredita-se, de contato do budismo com movimentos religiosos, com religiões no entorno. Na Índia existia o brahmanismo, né, que era a religião predominante, que deu origem ao hinduísmo, aquilo que a gente conhece, né, como a religião indiana, mas existiam vários movimentos, né, não era um movimento único, centralizado. E como religiões, esses movimentos estavam preocupados com saber a origem do universo, saber como que os deuses se comportam, saber como que as pessoas, né, se comportam depois da morte, enfim, questões de místicas, né? Questões místicas ligadas à própria essência do que é uma religião. O budismo não estava preocupado com isso, nunca esteve, né, na sua essência preocupado com isso, mas por esse contato com as religiões, ele era indagado, né? Os monges eram indagados, não, mas e a cosmologia, e os deuses, e o que ocorre após a morte, e assim por diante. Para os monges explicarem, né, que eles estavam fazendo um treinamento para modificar a mente, a percepção, e não preocupados com questões religiosas, isso ao longo do tempo, ao longo dos séculos, sempre foi complicado. E nessa circunstância, o budismo criou respostas. Uma resposta está ligada à cosmologia. O budismo incorporou elementos da cosmologia indiana, do brahmanismo da época, e até utilizou essa cosmologia para explicar fundamentos do budismo, em vários aspectos. Então, a cosmologia budista, ela não é importante, né, vamos dizer, para um budista, mas é importante para explicar o que é a própria estrutura do budismo. E nesse sentido, por exemplo, na cosmologia fala de 6 reinos próximos a nós, que são os reinos, o reino humano, somos nós os humanos, o reino dos animais, que é o reino visível, o reino dos fantasmas, dos gak, dos pretas, né, que seriam como se fossem fantasmas atormentados, né? Não aquele fantasma monstro, né, de filme que ataca as pessoas, mas aquele espírito atormentado que chora, que quer coisas e não consegue. Depois o reino dos demônios, é um lugar infernal, né, parecido com algo cristão, onde quem renasce lá sofre muito. A diferença é que existem demônios, existem quem nasce lá, mas todos são, entre aspas, demônios e condenados ao mesmo tempo. O demônio pode passar dor para uma pessoa, mas ele sente a mesma dor que a pessoa, ele não está feliz ali, ele não está confortável, como se fosse um funcionário ali, feliz, passando dor para as outras pessoas. Não, quem está no inferno ali está em sofrimento grande. Depois temos o reino dos Asuras, que são dos titãs, né? Parece os titãs gregos, aquela ideia de semideuses, e vem, porque a origem, né, da mitologia indiana é parecida com a europeia, né? São povos, né, de mesma origem. Então, os semideuses, a característica principal deles é a inveja, né? Eles têm inveja dos deuses. Então eles vivem longamente, têm muito poder, são como deuses, mas têm inveja que os deuses são melhores que eles. Os deuses têm poderes, podem ajudar os humanos, mas a principal característica é que eles são extremamente felizes, são extremamente afastados de qualquer questão de sofrimento. O Buda fala, e a gente hoje em dia pode entender isso facilmente, que por eles estarem numa condição de extrema felicidade, eles nunca vão se iluminar. Eles estão numa situação em que aquilo termina, a qualquer momento eles podem ficar infelizes, pode demorar pouco tempo, muito tempo, um tempo enorme, mas por eles estarem anestesiados com aquela felicidade, aquela bem-aventurança momentânea, então eles não vão se esforçar para se iluminar, não vão se esforçar para
de fato ter uma noção clara da realidade. E a realidade não é estar num local ali ideal, tranquilo, feliz, por um tempo longo, mas não infinitamente. Então esses reinos são colocados como, se existe ou não existe, não tem problema. Eles são estados mentais. Em algum momento nós estamos como humanos, e é a característica principal do humano, segundo essa visão cosmológica, né, budista, é a dúvida. O homem sofre, não sofre como um ser infernal, não sofre de uma forma tão atormentada, mas também não é extremamente feliz, e por estar em dúvida é a situação até mais vantajosa de todos os modos de nascimento para que a gente se coloque no caminho da iluminação, para que a gente tente a iluminação e para transcender essa situação. Os animais estão em ignorância, os fantasmas estão atormentados pelo desejo, querem algo e não conseguem, os demônios estão atormentados pelo ódio, pela raiva, os devas pela inveja e os seres celestes por estarem dopados, né, por felicidade muito grande, mas que não é perene, e aí eles também não conseguem se movimentar. Nesse sentido, essa cosmologia serve como ilustração, né, uma ilustração até caricata da condição humana em vários momentos. Então, em vários momentos do dia, da vida que nós passamos, a gente passa por essas situações, e aí a explicação budista é o que essa situação tem de ruim e como fazemos para superá-la. Essa então vamos dizer assim, é o objetivo, né, da cosmologia budista, mais do que falar ali sobre a realidade externa do mundo, é falar sobre a realidade da nossa mente.